Irmãos, nós estamos já há alguns meses, eu penso que uns 2 meses, já trabalhando o livro de Ruth. E hoje eu penso que nós estamos com a pretensão de encerrar este assunto e assim concluir, se Deus assim permitir. Tem sido de grande valia para nós, como eu tenho dito aqui já algumas vezes, e tenho certeza que os irmãos também colheram assim bons resultados neste assunto, que já se passaram praticamente quase 3.100 anos que isso aconteceu, mas é um assunto muito contemporâneo a nós, as dificuldades que Noemi passou, a dificuldade que Ruth passou, a dificuldade que essa família enfrentou. São dificuldades que hoje, irmão, as famílias enfrentam, as pessoas acabam enfrentando no dia a dia, e a necessidade de você ter a direção do Espírito Santo para você tomar decisões de suma importância em nossa vida. Então, hoje nós vamos para o capítulo de número 4. É o último capítulo do livro de Ruth. Ele tem aproximadamente 85 versículos, este livro. E hoje nós vamos para o capítulo de número 4. Amém? Boaz casa com Ruth. Amém? Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de quem Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: o fulano devia te parar cá, e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifesta-lo-ei em teus enviados, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, e hás de redimir, redimir-á, e não se houver de redimir, declara-mo, para que saiba, pois, que outro não há. Se não tu que a redima, e eu depois de ti. E disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a podereis redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Amém. É bem provável que os irmãos não entenderam assim muito, mas é um assunto que depois os irmãos vão acabar entendendo perfeitamente o que significa aqui esses 6 versículos. Muito bem, irmãos. O livro de Ruth, como disse aos irmãos, é um livro que realmente retrata algumas verdades, e que essas verdades estão aqui incisas nesse livro, pois ele começa com uma história muito trágica, muito trágica.
primeiros versículos vai retratar sepultamento, tristeza, lágrimas, insucesso. Na perspectiva humana, para Noemi, o seu destino já estava lavrado. Estou dizendo aos irmãos, na perspectiva humana, a sua sentença já tinha sido lavrada. Não havia horizonte para esta família, não havia caminhos abertos. Estamos falando há 3.000 anos atrás, quando as dificuldades eram bem maiores do que hoje. Uma mulher viúva era uma dificuldade. Agora, duas, dentro do mesmo teto, a dificuldade dobra. Uma já velha, a outra nova. Então, havia ali uma disparidade. Encontrar um meio de sobrevivência era realmente algo de buscar alimento no final da colheita. Se quisesse viver uma vida digna, tinha que viver desta forma. Não é como hoje, que as pessoas vão para a fila do NPS e aposenta por idade, mesmo não ter passado assim muito tempo contribuindo e assim. Chegou uma certa idade, se tem um salário, e um auxílio-doença, e assim sucessivamente. Aqui a coisa era diferente. Então, este livro, ele revela as amargas impossibilidades humanas. Ou seja, dentro de um plano humano, era amargoso viver dentro desse texto, dentro dessa situação. Não havia, assim, apoio ou horizonte para se apoiar. Mas, irmãos, esse livro ele começa com morte e no capítulo 4 vai terminar com alegria. Amém? Impressionante, porque o choro não vai durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, se você está passando esta noite, se você está passando esse deserto, fique certo que a alegria vai chegar pela manhã. Os 2 primeiros capítulos vai relatando algo terrível que vai acontecendo. Mas o Espírito Santo, Deus está segurando a ponta da corda. Aleluia. Sepultamento, o primeiro, sim. O segundo, o terceiro, o dinheiro acabou, o que fazer? Parece que Deus não está vendo, não está enxergando nada, tudo está escuro, tenebroso, parece que não se enxerga nada, até dá uma sensação que Deus não existe. Tanto problema, tantas dificuldades. Mas Deus ainda vai escrever o capítulo 3 e Deus ainda vai escrever o capítulo 4. Amém? Pode ser que você esteja no capítulo 3 da sua vida, mas pode ser que Deus já está dizendo agora o número 4. A história vai para o 4 e vai se fechar. Porque Deus, irmãos, está no controle de tudo. Fique certo de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Ele controla o espaço aéreo, Ele controla a economia, Ele controla a chuva, Ele controla, irmãos, a sementeira, Ele controla tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Isso tem que ficar muito claro, irmãos, aos nossos ouvidos. Deus controla tudo. E Ele permite também que as coisas aconteçam, mesmo que não seja da sua vontade. Ele permite. Mas a permissão dele, mas lá na frente Ele costura e traz tudo do jeito que Ele quer.
Amém? Isso é muito importante. O livro começa com 3 enterros e vai terminar com um casamento. E, consequentemente, um lindo menino. Um lindo menino. Deus escreve o último capítulo da sua vida. É aí que se fecha, viu, irmãos? É aí que se fecha a nossa história. Deus escreve o último capítulo da sua vida. Não significa dizer que esse último capítulo é a sua velhice. Não significa dizer. O significa dizer que você pode começar com uma história, mas Deus é quem escreve o final. Deus é quem escreve o final. Ele não deixa ninguém fechar, é Ele que fecha. Ele tem a chave para abrir e Ele tem a chave para fechar. Então, descansa no Senhor. Irmãos, eu estou hoje com a liberdade a dizer a você, pelo Espírito Santo, que você deve tranquilizar no Senhor. É porque é Ele que costura tudo. Então, à medida que você entrega esse espaço para Deus trabalhar, fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica muito mais fácil você entregar para o Senhor. Davi enxergou isso bem cedo. Ele enxergou isso bem cedo. Entrega para o Senhor as suas ansiedades, suas dificuldades, os seus problemas. Descansa no Senhor, porque este Deus, Ele não se perde, irmãos. Ele não se perde. A noite escura transforma-se em manhã iluminada, gloriosa e cheia de esperança. É assim que Deus faz. Aonde não existe esperança, à medida que você põe a fé em Deus, esta manhã amanhece iluminada, cheia de esperança e gloriosa. Isto é coisa, irmãos, linda aos nossos olhos. Agora, irmãos, quando Noemi chegou a Belém, ela teve uma sensação que às vezes graça a nossa vida. Ela teve uma sensação que Deus estava trabalhando, sim. Ela teve uma sensação que Deus estava trabalhando, mas contra ela. Porque há pessoas que pensam que Deus está assim desocupado, às vezes. Não, ela enxergou que Deus trabalhava. E como Deus trabalha, mas trabalhando contra. Não estava ao seu favor. Não, porque os problemas sequentes que iam acontecendo, porque a pessoa disse, agora eu encontrei um grande problema, não é possível que vai chegar outro. E chega. E chega. E quando chega o segundo, você fala, agora acabou. Agora só vai aparecer diante dos meus olhos uma cortina linda e lá no palco está lá tudo aquilo que eu preciso. Parece que a porta da esperança vai se abrir e vai deslumbrar um novo horizonte. E de repente não é isso que acontece. E aí, não é possível. Então tem alguém trabalhando contra mim. Foi assim que Noemi chegou lá dos campos de Moabe. Irmãos, a Bíblia nos fala, em Gênesis capítulo 42, versículo 36, vai tratar da vida de Jacó. E houve esse tempo de infortúnio na vida dele. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado. José já não existe. Simeão
não está aqui. E agora levareis a Benjamim? Aí ele vem fazer esta afirmação: todas estas coisas vieram sobre mim. Jacó, irmãos, estava quase chegando no final da linha. Ele passou a vida chorando um bom tempo a morte de José. Ele não queria que nem as pessoas o consolassem. Tal era a tristeza que estava no coração de Jacó, quando alguém chegava e dizia: Jacó, não quero nem conversa. Quando a pessoa chega nesse ponto, irmãos, é porque realmente ele está assim, se encostar um pouquinho de fogo, incendeia tudo. Ele estava em ponto de explodir. Ninguém conseguia consolar Jacó. A tristeza era profunda. E ele se afastava e jogava terra e cinza sobre a sua cabeça, e pegava aquela roupa de José, e lamentava e chorava. Era um infortúnio dia e noite, uma tristeza, um abismo, que diante dele apareceu e parecia que não tinha fim. E assim ele lamentou a morte de José. De repente, José segura Simeão. E agora vem os irmãos e disse: tem que levar Benjamim. Não, aí acabou. Ele chegou a dizer: tudo isso está acontecendo sobre minha cabeça. Tudo isso está despejando sobre mim. Eu não estou suportando mais tanto problema. Mas ele não sabia, irmãos. Ele não sabia que Deus estava costurando uma história. Por detrás de todo esse sofrimento, Deus estava costurando uma linda história para Jacó. Então, nesta noite, se você está comigo pela internet, e nós que estamos aqui, as dificuldades, os problemas que surgem, às vezes, na nossa caminhada, não pensa que isto é final de linha. Não pense que isto é final de linha. Deus está costurando uma nova história. Deus estava costurando uma nova história para Jacó, e ele não estava sabendo. Deus queria que Jacó retornasse, voltasse ou fosse habitar lá no Egito. Deus queria engrandecer a sua semente lá no Egito. Deus queria que aquela nação saísse do Egito e peregrinasse num deserto, para que no deserto essa nação fosse apurada e só entrasse em Canaã aqueles que realmente tivessem preparado para entrar na terra. Então, Deus, irmãos, tem uma outra história sendo desenhada em nossa vida e que às vezes não está diante dos nossos olhos, mas amanhã você vai saber. Jacó, ele disse: todas estas coisas vieram sobre mim. Ou seja, é muito problema para mim resolver. Eu não sei se foi Rubens que disse: olha, pai, se eu não trouxer Benjamim, mate os meus filhos. Ou seja, a família, irmãos, estava pegando fogo. Não tinha comida, não tinha alimento, não tinha saída. O pai não queria deixar Benjamim, que era o menor, o pequeno, o filho caçula. O outro tentando puxar o filho, porque o outro estava preso. Jacó, ainda com a tristeza da separação de José, ou seja, estava, irmãos, em pânico. Mas dentro deste pânico, Deus estava escrevendo uma outra história para aquela família. Vamos entender, irmãos. Quando você chega no final, diz: agora
Eu não sou costureiro. Agora eu não sei nem se eu consigo colocar a linha naquele furinho da agulha. Mas ao momento que você vai costurando, de repente a linha acaba, né? Não é assim? Acabou a linha. Acabou a história. Quando acaba a linha aqui, significa dizer que Deus pega esta ponta que acabou e começa a escrever a sua nova história. Ou seja, acabou-se a linha da perspectiva humana. Deus diz agora, entra a minha. A minha linha agora vai entrar em ação. E a minha linha não é escrita aqui na terra. A minha linha é escrita na eternidade. É lá que é escrita a sua história. É lá na eternidade. Nestas horas sentimos-nos fracos, desanimados e chegamos a lavrar as nossas próprias sentenças de derrota. É assim um sentimento humano. Eu vou lavrando a minha sentença de derrota. Eu vou lavrando as minhas sentenças de fracasso. Eu vou lavrando os meus infortúnios. Mas Deus está dizendo, não, a sua história ainda não terminou. Ela está só começando. Eu vou começar agora, eu escrever a sua história. Deus continua, irmãos, agindo. Ele continua fazendo aquela mulher estéril que não tem filhos, a gerar filhos e ser uma família feliz. Deus continua levantando aquele que está lá, deitado no monturo, sem nenhuma esperança. Ele está lá jogado, sentado no monturo, e alguém passa e diz, esse aqui não tem nenhuma perspectiva, esse aqui está fadado a viver no fracasso e a derrota é fatal. Deus levanta ele do monturo. Deus levanta ele do monturo e assenta eles com os príncipes do seu povo. Oh, irmãos, o final da linha é uma perspectiva humana, mas a sua história está traçada por Deus. Agora, irmãos, são dois pilares. Aqueles que chegam lá no topo, não pode dizer que chegou no ponto máximo e agora é o seu ponto final. Não. E nem aqueles que estão lá embaixo pode dizer que ali é o seu ponto final. E Deus não olha nesta perspectiva. Aquele que se sente que chegou lá em cima no sucesso, você não vai permanecer lá em cima, você vai ter que se mover. E às vezes esse mover é descer. Quem sente que chegou lá em cima, se prepara. Porque você não pode parar lá em cima, você não pode estacionar lá em cima, você tem que se mover. E aquele que se sente lá embaixo, também não é o seu ponto final, e nem se pode sentir uma derrota fatal. Não. Deus pode convergir esses dois estados nos patamares que Ele deseja. Deus pode convergir. Deus é o Deus das conversões, irmãos. Deus é um Deus que muda a história. E nós estamos entrando no capítulo 4 do livro de Ruth. E esse capítulo realmente vai mostrar para Noemi, esta mulher, que teve sequências de perdas. Deus vai dizer a ela, Noemi, eu estou do seu lado. Eu vou escrever uma nova história na sua vida. Eu vou transformar a sua vida num tempo glorioso. Num tempo muito lindo. A sua história não vai ser escrita somente aos seus contemporâneos. A sua história vai ser escrita para os futuros séculos e séculos. E já se passaram 3.000 anos. E nós estamos falando desta mulher que chegou fracassada, que chegou um sentimento de derrota, um sentimento de
aquele farelo. Não é assim como algumas pessoas dizem? Eu estou me sentindo como um pó, eu estou me sentindo como isso, como um verme. Não, essa mulher chegou sem nenhum horizonte. E mais tarde, ela vai sentir-se que a sua nora valia por 7 filhos. Quantos filhos ela sepultou? Quem se lembra? 2 filhos. Malom e Quilom. Na matemática de Deus, irmãos, 2 é igual a 7. Ou seja, mais que 7. Aqui, 2 é diferente de 7. Mas Deus transforma o sentimento humano numa condição, é dizer, ela olhava para a sua nora e dizia, vale 7. Vale 7. Não é assim? Então, Deus é especialista em fazer as mudanças que vai nos surpreender. Aleluia! Deus é especialista em fazer estas mudanças. Não carrega um sentimento de fracasso e decreta a sua derrota. Não, não pense assim, meu irmão. O nosso Deus é um Deus poderoso, que gera as mudanças necessárias em nossa vida. E ainda que em vida, você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Ela teve esse sentimento. Um sentimento de perdas, mas de repente ela olhava e disse, eu não tenho mais 2, eu tenho 7. Eu não tenho. Eu sepultei 2 em Moabe. Cheguei sem nada. E ela mesma não gerou nenhum filho. Mas tinha uma sensação que tinha 7. Eu não sei qual é a sua sensação aqui hoje. Você que está conosco pela internet, eu não sei qual é a sua sensação. Mas Deus vai mudar a sua ótica. Deus vai mudar a forma de você enxergar as coisas. Assim Deus fez com Noemi. Ela passou a enxergar e ter uma sensação de uma paz perene, de algo tão lindo e tão maravilhoso, que só Deus poderia fazer. Não havia nenhum homem na terra, não havia nenhum projeto humano na terra que lhe devolvesse esse sentimento. Irmãos, quando se trata de sentimento, não está na esfera humana, porque há coisas que acontecem no nosso coração que só Deus arranca. Não adianta você ir a psicólogo, a psiquiatra, são homens que desenvolvem essa ciência de comportamento humano, não estou questionando isso, mas há coisa que chega num espaço da alma humana que só Deus arranca. Não existe medicamento que altera este quadro, ameniza o quadro, mas tirar, só Deus. Ali só Deus entra. É um espaço aéreo que só Deus trabalha. Não há nada que possa preencher aonde Deus é que trabalha. Não adianta. Extrair esse sentimento de satisfação, de alegria. Jesus disse, o mundo não pode te entregar. O mundo não tem esta paz. O mundo não entrega essa tranquilidade. O mundo não entrega isto, porque aqueles que buscam em casas, compram suas casas e percebem que não é feliz. Outros tentam buscar em viagem, buscar a satisfação em outros lugares, e depois percebe-se que falhou. Mas Noemi, ela preferiu dizer, não, eu vou esperar em Deus. E Deus deu a ela essa sensação de paz e de felicidade. Então, no capítulo 4, irmãos, nós vamos estudar do versículo 1, é o versículo que nós lemos, é o resgate. Porque Ruth, ela precisava de passar por esse resgate. Fazia parte do
da lei. Boaz precisava viver e passar pela lei que Deus assim estabeleceu. Então, no versículo 1 até o versículo 9, vai se tratar de um procedimento traçado por Deus. E Boaz não podia passar. Ele não podia fazer ali, irmãos, aquilo que nós chamamos hoje um jeitinho. Não. Deus não trabalha com a necessidade de dar um jeitinho, dar uma ajeitadinha, aquele carimbaço. Não. Os irmãos sabem o que é carimbaço, né? Do versículo 10 ao versículo 12, vai tratar exatamente do casamento. E do versículo 13 ao versículo 22, vai tratar do descendente, que é Obed, o menino que vai nascer. Então, irmãos, aqui o versículo 4, o primeiro versículo nos fala que Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Esse assentar à porta, irmão, eu vou parar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. Por que Boaz sentou-se à porta, subiu à porta e assentou-se ali? Eu fui buscar, irmãos, o porquê que ele foi à porta e assentou-se ali. É porque, naquela época, o procedimento era esse. Obrigado. Não perderás o galardão. Na porta, irmãos, da cidade, era que se resolviam os problemas. Boaz foi exatamente no lugar aonde os problemas iam ser resolvidos. Lembra os irmãos, na quinta-feira passada ou na retrasada, disse aos irmãos que Noemi disse a Ruth, olha, Ruth, pelo que eu conheço, Boaz não vai sossegar, enquanto ele não resolver este problema. Eu disse aos irmãos também que Noemi conhecia bem, porque Boaz fazia parte da família, eram parentes, e ela sabia muito bem quem era Boaz. Desde que Boaz viu Ruth, foi um amor à primeira vista. Ele se apaixonou, irmão. Quando ele viu Ruth lá nos campos, pegando ali aquilo que sobrava, a menina não estava vestida assim, elegantemente, porque quem vai pegar o resto que sobrou, não vai num salão de cabeleireiro, né? Não vai se produzir, não vai fazer uns cachos tão lindos como o seu, cabelo cacheado, ajeitado. Ela foi daquele jeito, irmãos, porque não tinha. Mas, irmãos, quando Deus, a Bíblia diz que o coração dos homens está nas mãos de Deus. Então, quando Deus está no negócio, meu irmão, aleluia, quando Deus está no negócio, você não precisa de muito. Você fazendo só o necessário, já está bom. Você não precisa se exceder. Não, quando Deus está no negócio, Ele está e pronto, e acabou-se. Pronto e acabou-se. Quando Boaz chegou no campo, na sua fazenda, em que os trabalhadores estavam ali trabalhando, pegando, e de repente vinha aquela pobre viúva, catando um pouquinho que sobrava aqui, sobrava ali, e ele chegou, olhou, e os olhos fitaram-se nela, e ele olhou e perguntou assim para o pastor Luciano: Luciano,
Onde é essa moça? Aleluia. De onde que veio essa moça? Essa moça, Boaz, é o seguinte, ela veio com Noemi, lá dos campos de Moabe, e seu marido morreu, como também o esposo de Noemi morreu, e ela disse que não ficaria lá, e ela declarou amor ao nosso Deus, ao nosso povo, ser fiel aqui nesta terra. É uma pobre coitada. Mas ela deixou para trás a sua história e abraçou o nosso Deus. E ela disse para sua sogra que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ela disse que aqui sim mora o Deus que está no céu e está na terra. Ela acredita no nosso Deus. E ela voltou. Está aqui. Como são pobres, estão aí pegando. Eu disse a ela, pode pegar. Irmãos, desde aquela hora, Boaz não sossegou. Eu quero dizer a você, esse Boaz aqui é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Jesus não sossega. Desde que ele te viu, ele não tem tido sossego. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele não descansa. Ele não descansa. Aonde que ele está? Ele está assentado à destra de Deus Pai, mas ele está trabalhando ao nosso favor. Boaz sentou-se à porta porque ele estava desejoso a resolver um problema que na sua cabeça era um problema grande. Porque ele não era o primeiro da fila, ele queria se casar com Ruth, mas havia alguns empecilhos. Havia alguns empecilhos. E o empecilho que existia, irmãos, não era um empecilho assim pequeno. Era um empecilho para quem se apaixonou, se tornou-se um problema grande. Não é assim que você está pensando? Pastor Marcos, o senhor está dizendo aí, eu até entendo. Mas se o senhor soubesse o tamanho do meu problema, o meu problema é realmente grande. O problema de Boaz aqui, irmãos, era enorme, Urias. Porque quando tem alguém na frente, quando tem alguém que diz a vez é dele, e se ele disser que sim, eu fiquei para trás. Se ele disser é minha vez, ficou tudo perdido. Então, irmãos, Boaz, ele foi lá para a porta. Ele se assentou lá na porta da cidade. Eu deixei aqui alguns versículos, depois os irmãos, se quiserem ler. Por que as coisas eram resolvidas na porta? Hoje não, as coisas hoje são resolvidas nos tribunais, perante um juiz. Existe um lugar aonde se resolve aquilo que é tramitado pela lei. Então você vai lá com testemunhas, né, assim, as pequenas causas e outras instâncias. Existe um julgamento, a lei, enfim, de um lado e do outro. Mas se nós formos olharmos para a Bíblia, nós vamos verificar que este era um procedimento da época. E não só desta época, mas desde lá de Gênesis. Mas eu trouxe aqui aos irmãos, para ficar isso na memória de vocês, porque não sabemos quando vamos voltar nesse assunto, mas é importante que você saiba aonde as coisas eram resolvidas nessa época. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, e versículo 10. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Então o portão da cidade não era apenas uma entrada oficial, mas era um lugar público, onde se tratava assuntos desta magnitude.
ou seja, julgamentos, acertos e sucessivamente. Gênesis capítulo 23 e versículo 10. Lá na origem, nós vamos ver que Efrom estava sentado ali entre eles, num lugar de reunião, perto do portão da cidade. E ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 2. Também é mais uma referência sobre este assunto. É muito rico, viu, irmãos? Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a entrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão ficava no portão da cidade. Era o lugar onde as pessoas, reis e assim sucessivamente, pessoas faziam ali os seus julgamentos para resolver, dar solução a alguns problemas. Então, irmãos, Boaz, ele vai e se assenta ali no portão da cidade. E quando ele se assenta ali, irmãos, a Bíblia não fala o nome do parente de Noemi, que era o primeiro da fila. A Bíblia o chama de fulano. Esse nome fulano está aqui no versículo de número 1. O fulano devia ter para cá e assenta-se aqui. Então não dá o nome desse parente, mas o trata de fulano. Então Boaz sentou-se na porta e ficou esperando. De repente o fulano passou. De repente ele passa. Porque a porta, a entrada é lugar de você entrar e lugar de você sair. E ele ficou na expectativa. Olha, irmãos, quem está interessado tem que ir à procura. O seu problema não será resolvido você sentado em casa. Meu irmão, vai para a porta. A Bíblia diz que aquele paralítico da porta formosa foi curado, ele estava na porta. Na porta. Irmãos, imaginou, se na porta você recebe bênção, imaginou quando você entra para dentro da cidade. Quando você entra dentro da igreja, se lá na porta você já é contemplado pelas bênçãos do Senhor. O rei disse: eu preferi estar na porta do que em outro lugar. Olha, irmão, só de estar na porta já é uma bênção. E nós que estamos aqui, as bênçãos de Deus estão caindo. Aleluia, glória ao Senhor. Mas ele sentou-se à porta e disse: o fulano vai chegar. Eu preciso resolver esse negócio hoje. Eu preciso dar solução a isso hoje. E ele ficava com os olhinhos acima. E vai passando. Esse não é. Mas ele vai passar. Ele vai passar. Irmãos, nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós desejamos. Boaz assentou no coração: eu preciso resolver este negócio. Aquilo que está entre você e Deus, busque em Deus. Busque, meu irmão, em Deus. Deus concederá o desejo do vosso coração. Aqui está um segredo, irmãos. Aqui entre linhas está um segredo. Boaz,
ele sentou com ele e disse: eu preciso resolver esse negócio hoje, e eu vou sair de casa, eu vou largar minha fazenda, eu vou largar meus negócios, mas eu vou atrás do meu interesse, e eu preciso me casar com esta moça. Eu não sou o primeiro, mas Deus pode mudar minha história hoje, Deus pode mudar esse negócio, Deus pode entrar em cena, Deus pode entrar em cena no seu problema hoje, e mudar a sua história hoje. Oh, aleluia! Deus pode fazer isso, irmãos. O nosso Deus é poderoso. Boaz disse: eu vou me assentar no lugar certo. É lá que resolve e é lá que eu vou. E ele vai. Ele se assenta ali. E de repente, irmãos, o fulano vem vindo. De repente, o que está na ponta da fila vem chegando. E quando ele se chega, ele disse: olha, vem aqui, assenta-se aqui, nós temos um negócio para tratar hoje. E o moço, irmão, o moço se assentou. Ele se assentou e ficou ali sentadinho. E Boaz, que não era nem bobo nem nada, irmãos, Deus deu para nós a inteligência para você pensar, para você raciocinar, para você desenvolver os seus pensamentos, a sua inteligência. E ele disse: eu preciso fazer as coisas certas. Eu preciso amarrar esse negócio e não deixar espaço para mais nada. Ele pegou, não foi 1, nem 2, 10 anciãos. Eu preciso de no mínimo 10 testemunhas. Eles vão se assentar aqui e nós vamos fazer aqui um pequeno tribunal. Não estou entendendo? Um pequeno tribunal, as testemunhas. Aqui está o fulano que tem direito de casar e também de fazer o resgate. Ou seja, esse resgate inquiria a retomada das terras de Elimeleque, a possessão da terra que estava com a família, tinha que reverter essas terras para Noemi, e ele arrumou, irmãos, um meio para preparar de tudo. Um meio. Olha, irmãos, uma forma muito inteligente. O nosso Deus, Ele é sábio. Ele sabe realmente trabalhar ao nosso favor. É algo impressionante. Ele preparou, irmãos, todo um cenário, o tribunal, as testemunhas, o fulano está sentado ali, tudo está pronto. Então agora Boaz vai fazer a proposta para o fulano redimir Ruth, e também, sucessivamente, a outra proposta era de casar-se com ela. Irmãos, quando a primeira proposta foi feita, o fulano se posicionou até que favorável. Sim ou não? Sim. Mas quando Boaz propôs, irmãos, a segunda proposta, você vai redimir a moça e em seguida você vai casar com ela. Quando ele ouviu essa proposta de redimir e depois casar com a moça, ele abriu mão. Ele abre mão. Ele disse: não, vamos fazer o seguinte, esse negócio do casamento eu não quero, então eu passo para o próximo. E quem que era o próximo? Boaz. Boaz, quando ele viu que a chance agora era dele, ele puxou as testemunhas que já estavam do lado. Aleluia. Irmãos, tem coisas que não pode perder tempo. Tem coisa que tem que ser fechada na hora. Tem coisa que tem que ser naquele momento. E Boaz já tinha armado tudo, as testemunhas, os anciãos estavam ali. E disse: agora vocês estão testemunha do que ele está dizendo.
que ele não quer, e ele está passando o direito para mim. Aleluia. Oh, irmãos, Deus preparou tudo para nós. Deus preparou tudo para você. Deus preparou tudo e tudo foi bem preparado. Aleluia. O que Jesus passou na cruz foi diante de muitas testemunhas. E lá ficou lavrado a nossa sentença, a nossa vitória. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque Deus fez um plano perfeito. O plano foi muito bem perfeito. Jesus não morreu num vale, Jesus não morreu ali numa rua qualquer, não. Jesus foi lavrado, foi sentenciado, tudo foi bem descortinado. O diabo não pode dizer nada contra, porque o que Deus fez foi um plano perfeito. E aqui está o plano perfeito de Boaz. Tudo foi bem perfeito. Agora, as testemunhas vai dar o veredito ocular que Boaz era o que tinha o direito de casar-se com Ruth. Depois eu estava aqui, depois não dá mais tempo, nós são 9h05. O fato é que para este fulano aqui não ia acrescentar nada. Não ia acrescentar nada. Porque as terras estavam entre o quê? Entre família. Ele tinha que desbolsar o dinheiro e ficar sem a terra. Porque a terra já estava entre família. Então a atitude de Boaz aqui, irmãos, foi uma atitude, sabe do quê? De amor. A atitude de Boaz foi uma atitude de amor. Ele se apaixonou-se por Ruth, e aquele empenho, aquela dedicação, aquela vontade de resgatar, redimir, dar a possessão das terras para a Noemi, e naturalmente estas terras foram para Obed. Ele foi o grande herdeiro dessas terras. Isso significa dizer, o que Jesus fez por mim e por você foi puramente por amor. Não existe outra coisa, uma outra palavra a dizer. O que Boaz fez foi por amor. O que Jesus fez por mim e por você foi porque Ele nos ama. Ele veio à terra por amor a nós. Ele se entregou, foi por amor a nós. Tudo foi por amor, irmão. Oh, aleluia! Eu fui comprado e resgatado. Não porque eu tinha algum mérito. Não porque tinha alguma beleza. Não porque eu tinha alguma coisa. Não porque eu tinha alguma conta bancária boa para que eu pudesse retribuir. Jesus me amou e te amou, meu irmão. É porque Ele te ama. Existe um amor agregado em nós que Deus nos amou. Foi por isso que Ele disse no capítulo 3:16 do Evangelho São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui está o exemplo de Boaz. Começou a trabalhar, investir, foi por amor. Agora, irmãos, para concluir, Boaz teve essa decisão. Ele decidiu. Ele assentou no coração, disse: eu vou decidir por esta moça. Irmãos, nós precisamos também tomar decisões. A precipitação é um mal que nós devemos evitar. Só quero deixar aqui essa consideração aos irmãos. A precipitação é o mal que nós devemos evitar. A indecisão é um outro erro que nós não podemos cometer. Por quê? Porque a indecisão, irmãos, ela é uma decisão. Quando você decide ser uma pessoa indecisa, naturalmente você decidiu por alguma coisa. Boaz,
Ele decidiu por Ruth. Na nossa vida, você não pode viver uma vida inteira de indecisões. Você precisa decidir. Aprenda isso. Há pessoas que passam a vida inteira indecisa. E o Espírito Santo fala com você mais uma vez aqui nesta noite. Aqueles que não tomam decisão, decidem a fracassar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Decisões precipitadas, nós precisamos evitar. Ou você decide agora ou nunca. Sair você não pode fazer. Você não pode ser encurralado para decidir. E decidir precipitadamente. Nós temos a liberdade de decidir. É uma faculdade fundamental da vida. Nós precisamos decidir. Deus deu esse direito de você decidir. Você não pode passar a vida inteira como a onda do mar. Vai e vem e nunca decide. Se você está precisando decidir alguma coisa, se oriente ao Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. O tempo vai passando. E os anos vão se passando. E você nunca se decide. Boaz, quando ele viu a moça, ele decidiu. Ele era um homem rico, um homem generoso, um homem piedoso. Mas ele tomou uma decisão na vida. Eu vou tomar essa decisão. E ele decidiu. Nós não podemos deixar de decidir pelo certo. Se oriente. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Você pode estar certo, meu irmão. Este passo que você vai dar na direção do Espírito Santo vai lhe dar uma cobertura. E essa decisão de Boaz, realmente, irmãos, foi algo impressionante. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Já estou terminando. Essa decisão trouxe uma felicidade para esta família. Aquela tristeza que estava no coração de Noemi, com a chegada do menino. Esta família se enriqueceu com este menino. E este menino foi parar nos braços de quem? De Noemi. A felicidade foi tão grande, irmãos, que quando o menino nasceu, as mulheres correram e foram na casa de Noemi e disseram: Noemi, o menino nasceu. Não correram e foram ali em volta de Ruth, não. Foram direto para a casa de Noemi e disseram: Noemi, o menino nasceu. E Noemi o amou, se apegou a este menino, porque ela tinha perdido já 3. Agora Deus lhe dá um menino. E este menino cresceu nos braços da sogra. Irmãos, imagine só o amor que esta sogra tinha por esse menino. Que amor, irmão. Que felicidade, que lar, que alegria, que luz que veio brilhar naquela casa. Aonde só havia tristeza e lágrima, Deus reverteu o quadro. Entregou a ela um marido maravilhoso, um homem piedoso. O homem não era fraco, não, irmão. Ele era rico, ele era milionário. Era um homem poderoso, era um fazendeiro. Era um homem generoso, piedoso. E agora Deus diz: Noemi, não só vou lhe dar as circunstâncias materiais, mas vou entrar nas suas emoções. Vou transformar esse mar de lágrimas, de tristeza, de angústia. Vou dar um menino a você. E você será uma mulher ainda nesta vida muito feliz. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Deus vai te fazer ainda muito feliz.
muito feliz ainda nesta vida. O nosso Deus, Ele é grande para isso, para realizar estas coisas. Oh, glória ao Senhor! Se o diabo tem soprado aos seus ouvidos que a sua vida está fadada ao fracasso, porque fracassou em algumas áreas da sua vida, não, essa tendência vai reverter em nome de Jesus Cristo. Esse fracasso que aconteceu não é o ponto final da sua vida. Deus vai alavancar isso e transformar um lar feliz e um lar de muitas bênçãos, projetos, sonhos e outras coisas mais que está no seu coração. Deus decidiu por Noemi. Era uma festa. Era uma festa. E para concluir este livro, abra comigo Rute, capítulo 4. E versículo de número 18. Então são, pois, as gerações, estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e a Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o maior rei, o rei Davi. Olha a história, irmãos, olha aí a história. Obed nasceu, cresceu, gerou um filho, e esse filho, ele deu o nome de Jessé. Jessé cresceu, teve um filho, e esse filho chamou Davi. E Davi, oh, aleluia, é da ponta, irmãos, lá de Davi, que Jesus veio descortinando, e nós estamos aqui, porque teve um homem chamado Boaz, teve uma mulher chamada Rute, e Deus traçou essa história, e o menino Jesus chegou. Aleluia, Deus não se perde, tudo está nas mãos de Deus, Deus controla tudo, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe os irmãos.